Eu gostaria de iniciar, lembrando da minha experiência como pai, que foi ter ouvido minhas filhas, em primeiro lugar, falando assim: pai, tenta aqui, né? Traduzindo, pai, senta aqui. E aí o meu coração se alegrava tanto, eu ia lá, sentava ao lado dela. Ela pegava a caixa de brinquedos, aí fazia: pai, ajuda, dizendo assim: ajuda, papai. E eu ia lá, ao lado dela, com aquela alegria, pegava a caixa. Eu voltei a viver isso recentemente, vendo essas palavras na minha casa, né, com a Malu. E ao lembrar disso, eu acho que é uma boa introdução para a gente lembrar do que nós estamos falando. A primeira mensagem teve mais a ver com: tenta aqui, senta aqui, fica comigo, pai. Mas essa mensagem de hoje tem a ver com: ajuda, me ajuda, Senhor. Hoje nós vamos falar sobre a eficácia da oração aqui. Eu quero tratar de Tiago 5, capítulo 13, versículo 18. Convido você a ler, a abrir a palavra ou acompanhar aqui, que o texto está aqui. 5, do 13 ao 18. E antes só explicar aqui que o irmão de Jesus, o Tiago, ele escreve essa carta, ela é bem prática, e ela começa, apesar de ser tão prática, fala de algo que é muito prático na vida do cristão. Ela começa com oração e termina com oração. Muita gente, quando lê o livro, a carta de Tiago, fala assim: poxa, mas tem muita informação prática, ela é excelente para o discipulado. É verdade, ela aborda todos os aspectos da experiência humana, mas é muito curioso, importante e proposital e intencional que ela comece com oração e ela termine com oração. Vamos fazer a leitura aqui. Entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele o quê? Ore. Há alguém que se sente feliz, que ele o quê? Cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com quê? Com fé curará o doente. E o Senhor o quê? O levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Que o Senhor aplique em nossos corações a sua palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Nesse parágrafo, a gente vê 7 vezes a palavra oração, do versículo 13 até chegar ao final desse capítulo. São 7 vezes que a gente ouve. Mas a Bíblia fala muito sobre oração. E antes de falar de Tiago, vamos ver e lembrar o que a Bíblia fala sobre oração. Eu convido você a ler comigo Filipenses 4, do 6 ao 7. E aí nós vamos falar de vários aspectos práticos sobre oração, fora desse texto que a gente vai voltar para ele daqui a pouco. A gente vai lembrar de outras passagens que falam sobre oração. Filipenses 4, de 6 a 7. Deixa eu ver se a versão que está aqui é a mesma. Não, a minha é diferente. Eu vou ler por aqui juntamente com você. Vamos ler comigo também. Não andem o quê? Ansiosos por coisa alguma. Então a oração é um remédio para o quê? É a cura para a ansiedade também. Mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E o que vai acontecer? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Olha que poder, olha a eficácia da oração como um dos remédios para a nossa vida, para que o Senhor venha nos ajudar dessa maneira. Então, que a sua paz, que a sua falta de paz, que a sua ansiedade seja combatida, seja, nesse momento, o remédio para ela, seja a presença de Deus através da oração na sua vida. Vamos continuar. 1 João 5,14. Diz assim: e esta é a confiança que temos ao quê? Nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos o quê? Alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Então aqui tem 2 coisas que são importantes. Primeiro, Deus ouve as nossas orações, amém? Mas há um paradoxo. Ela precisa ser feita mediante a vontade de Deus.
Ok? Pode voltar lá, filho, só para mostrar o mesmo texto. Então, assim, de acordo com... Com o quê? Olha ali. De acordo com a vontade. Graças a Deus, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A gente não precisa ter medo da vontade de Deus, não. Ela é melhor. Mas, às vezes, na nossa incapacidade de perceber o que é melhor, a gente acha que determinadas coisas são melhor para nós. Mas a vontade de Deus não é contra a gente. A vontade de Deus é contra o que não é bom para a gente. Amém, gente? Vamos seguir. Mateus 6, 7. Uma dica prática quanto à oração. Quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Inclusive, ele diz aí que aqueles que estão fora da nossa fé também oram. Eu tive uma experiência uma vez com a minha família visitando a América, e eu vi um grupo de pessoas orando, direcionados para Nova York, pedindo, uma turma assim, meio bem anti-americana, dentro do solo americano, orando para que os Estados Unidos viesse falecer, que o grande Satã morresse, e que, fazendo uma oração assim, de New Jersey olhando para Nova York e fazendo e pedindo que fosse destruído e que o Senhor da oração deles lá governasse tudo, acabasse com tudo ali. É curioso. Há oração nas religiões, há intercessão nas religiões, mas a oração cristã, ela tem características que são únicas, próprias, e o bom começo é lembrarmos do amor de Jesus Cristo como sendo as nossas orações, porque Deus é amor, essa é a essência de Deus, amém, queridos? Mas aqui há uma outra coisa que a gente tem que entender. Às vezes, numa reunião de oração, a pessoa pega o mesmo tema, fica orando, demorando. Não há necessidade. A ideia é que os pedidos sejam enfileirados e apresentados. Ela é uma cura, a intercessão, a oração para a nossa vida. Porque além dela, a gente colocar diante de Deus, o Espírito Santo vai lembrando a gente de coisas que precisaremos estar atentos. É por isso que é importante a gente lembrar disso. Na nossa reunião de intercessão, uma das coisas que a gente tem que buscar, em vez de ficar orando muito tempo pelo mesmo pedido, nós trazemos muitos pedidos para a nossa reunião de intercessão. Até porque quem não é experimentado na oração pública, ora muito rápido, porque tem gente que ora dando aula de história para Deus, gente, na oração. Não vamos fazer isso, não. Amém, gente? Tem gente que vai lembrar do que aconteceu para Deus. Tem gente que prega a Bíblia e prega para Deus na oração. Deus, foi Ele que fez a Bíblia, gente. Ele conhece a Bíblia. Mas às vezes a gente gasta um tempo enorme. E se todo mundo orasse mais objetivamente, com fé, a gente teria um excelente tempo de oração, um excelente tempo assim. Desculpa, assim, o sorriso no rosto, mas eu me lembrei agora, o Júlio deve lembrar, de um dos nossos amigos que se converteu, se tornou um grande amigo nosso, que foi o George. De repente manda esse vídeo para ele, e ele era recém-convertido, tínhamos evangelizado ele, e ele está lá na igreja, e quem está conduzindo o culto falou assim, nós vamos agora ouvir a oração pelo irmão George, né? Vamos ter uma oração de joelhos, e logo após a oração de joelhos, o George vai orar. E aí todo mundo se colocou de joelhos para a primeira oração, e na que eu estou orando assim, eu só vejo as perninhas do George passando por cima dos irmãos de oração, e indo embora da igreja. E aí, quando a gente levantou, eu já tinha visto ele ir embora, quando a gente levantou, o dirigente do culto falou, agora a oração com o George, cadê o George? Aquele grilo, a gente ficou ouvindo assim, né? Cri, 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 cadê o George? Aí ele fez, bem, eu acho que o nosso irmão George estava tão santificado que ele já foi até arrebatado já, né? Uma boa desculpa. Mas o que eu quero dizer, há um estereótipo para a oração, gente, que dificulta as pessoas que querem orar. Oração é um ato, meus irmãos, da alma, é uma conversa com Deus, amém? É um gesto seu, ore do seu jeito, como você conversa. Você sabe pedir uma coisa para uma pessoa? Eu acho que todo mundo sabe pedir um copo d'água para alguém, não sabe pedir? Vai nessa hora, na hora da oração, pede desse mesmo jeito para Deus. E na oração pública, do mesmo jeito. Não tenha vergonha disso, na verdade você está sendo mais obediente do que muita gente, né? Ó, soberano Deus que estás, né? Você está sendo mais obediente para Deus do que isso. Amém, gente? Então, eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não é dessa maneira. Vamos adiantar. Lá. Tiago 4,2. Eu acho que eu não vou conseguir nem falar o texto principal, mas vamos seguir lá. Tiago 4,2.
Ele diz assim: vocês cobiçam coisas que não as têm, matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm por quê? Não pedem. Há duas verdades nessa passagem. A primeira é que a gente, se o coração for ruim, não for bom, não tiver bem, nós vamos falar daquilo que está dentro do nosso coração. E que tem guerras, inveja dentro do seu coração, a sua oração pode ser eivada dessas coisas também. Ela pode ser contaminada por um eu, por um egoísmo, por um ego, por uma futilidade, sabe? Por uma percepção rasa da vida, da existência humana, por uma infantilidade, por uma imaturidade, por um desconhecimento bíblico. Essas coisas contaminam a nossa oração. Essa é a primeira coisa que ele quer falar. A segunda é que, de fato, algumas coisas que nós não temos é porque nós não pedimos. Deus sabe o que é melhor para a gente, Ele sabe. Deus já deu coisas, a provisão deu. Mas Ele nos chamou, através de várias coisas, entre elas a oração, a construirmos um novo tempo, um novo mundo, uma nova sociedade, uma nova família, um novo Alexandre. E isso é conquistado através de um trabalhar, eu e Ele, trabalhando dia a dia. E a oração faz parte disso. Assim também é na sua vida. E você precisa lembrar que você precisa disso e pedir ao Senhor que Ele capacite. Você tem que lembrar que você ama pouco. A minha oração, eu estou enamorado, meus irmãos. Aqui é um testemunho pessoal nesse período de 40 dias. O Senhor tem me dado uma revelação sobre o amor dEle e para amar as pessoas. Porque uma das coisas que eu tenho orado é que o Senhor me faça amar mais, porque eu amo muito pouco. Aqui não há ninguém que quer impressionar ninguém. Aqui é um testemunho de uma pessoa que se sente assim, falido nisso. Me ajuda a amar, Pai. Me ajuda a amar mais. E eu preciso amar mais. E um sentimento foi produzido primeiro no meu coração, e eu tenho conversado com Marília, e na prática, coisas que fazem parte da vida, coisas que precisam ser, muitas delas em particular, que as pessoas nem precisam saber disso, que o Senhor realize cada vez mais isso na minha vida, em nome de Jesus. Então, o Senhor, essas coisas que a gente tem que pedir para Deus, bênção para a vida das pessoas, a mudança do nosso caráter, coisas na nossa vida e coisas materiais, porque o Senhor está envolvido com você, amém? Isso não é teologia da prosperidade, não, Ele é seu amigo. Você pode ter Ele em todas as áreas da sua vida, mas deixa Ele ter você em todas as áreas, amém? Seja para Ele em todas as áreas. Vamos adiantar. Próximo texto está lá em... Qual é? Esdras 8, 23. É um texto muito forte. Essa versão que eu tenho aqui, e a palavra, eu fui pesquisar no original, é muito forte essa palavra. Vamos todos fazer a leitura. Por isso, jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e Ele... Fala um pouco da nossa experiência, jejum e oração, e fala, Ele nos atendeu. Mas o texto, e algumas das nossas versões falam isso, o original fala uma coisa curiosa, fala assim, e Deus se moveu pelas orações. Olha que coisa. Vem daí a expressão popular na igreja, a oração move a Deus. É dessa passagem. As traduções mais, vamos dizer, mais tradicionais, mais literais, usam a expressão, como eu tenho a revista e corrigida aqui, falei, moveu-se pelas orações. Então mexe com Deus, amém? Ele não é um ser estático do ponto de vista de que Ele não reage ao nosso pedido. Ele reage sim, amém, meus irmãos? 1 Pedro 3,2, o que ela diz? 3,7. 1 Pedro 3,7. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com o quê? Honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. É um condicionante, é um critério. Orações são interrompidas por conta de questões de relacionamento. Por isso que nós precisamos trabalhar essas questões na nossa vida. Na hora que você for entregar a sua oferta no altar, te reconcilia com teu irmão primeiro. Na hora que você for orar, te reconcilia com teu irmão primeiro. Ou pede na sua oração para acontecer essa reconciliação. Com seu cônjuge, e há um exemplo claro aqui, claro. Porque esse talvez seja um dos relacionamentos mais complexos que existem.
o matrimônio. E ali ele pede que a gente venha tratar bem a nossa esposa, tratar bem nosso cônjuge, para que as nossas orações não sejam interrompidas. Ok, gente? A oração deve ser feita em nome de Jesus. João 14, 31 a 14. Eu não vou conseguir entrar no texto. A gente já deixa para a semana que vem, por causa da hora, mas ainda dá para eu falar um pouco sobre essa passagem aqui. João 14, 31 a 14. 31? Vamos ver o 14, 31. Ok, acertei. Todavia, para que o mundo saiba... Não é esse não. Agora, eu sabia que tinha alguma coisa errada. Que vocês pedirem em meu nome o quê? Eu farei. A ideia, meus irmãos, mais do que uma mística, do que um nome, que é um patuá, um pé de galinha, que você fala assim, tudo que eu falo, nome de Jesus, aí faz. Nome de Jesus, faz. Não é uma mágica. Vamos aprofundar essa concepção, essa ideia. O que é que está acontecendo aqui? É a oração que representa os interesses, representa Jesus. Porque essa expressão já era familiar na época. Eu peço para que o pastor Mateus resolva algo para mim, numa repartição. Eu falo, Mateus, vai lá e em meu nome resolve isso para mim. E em meu nome, ele vai lá resolver aquilo. É a oração da vontade de Cristo. Amém, meus irmãos? É a oração que eu compreendi a vontade, e aí eu uso, olha, em nome de Jesus Cristo, que eu sei que Ele quer fazer esta coisa na sua vida, que eu sei que Ele quer realizar tal obra na sua vida, que eu sei que Ele quer fazer algo na minha vida, na vida dos outros, ou nessa igreja, ou no meu trabalho, porque eu sei que essa é a vontade de Deus, em nome dEle eu faço essa oração. Ou eu peço em nome dEle, no final eu lembro, e estou fazendo isso em nome de Jesus. Eu estou fazendo isso porque é a vontade dEle, eu estou fazendo isso porque é Ele que Ele quer. E não como um patuá, uma mandinga, que tudo que a gente pede, põe o nome de Jesus que vai dar certo. Não, é entender o propósito profundo da oração, da eficácia da oração. Nós vivemos neste mundo em nome de Jesus. Foi claro? Deu para ser claro? Amém, gente? Porque a gente, né, tem uma teologia popular dentro da igreja, doutrinados popularmente, de que é como se fosse um amuleto, esse nome que faz. Se você perguntar poder no nome de Jesus, claro. Eu também canto aquela música. Como é que fala aquela música? O nome de Jesus é poderoso. Eu canto igualzinho a você. Canta aquela, só de ouvir tua voz e sentir teu amor. Só de quê? Pronunciar o seu nome. Por que esse nome é poderoso para a gente? Porque toda a nossa lembrança canalizada dos valores, da personalidade, das conquistas de Jesus, elas estão resumidas nesse nome. E quando a gente lembra de quem é Jesus, a nossa alma muda, o nosso coração, as nossas emoções. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, a palavra de Deus fala em Hebreus 11:6. Hebreus 11:6. Ela fala sobre um critério para as nossas orações. Eu vou ficar por aqui hoje à noite. Porque ela diz o quê, Igreja do Senhor Jesus? Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima, precisa o quê? Crer. Que ele existe em primeiro lugar. E segundo, que ele recompensa aqueles que o buscam. Meus irmãos, eu creio que a fé deva ser o centro do pedido de Deus nessa manhã aqui, em primeiro lugar, para cada coração que está aqui. Nas minhas orações, eu sinto Deus pedindo a mim e a você que sejamos batizados por um dom de fé em nome de Jesus. Que a primeira coisa da eficácia da oração que a gente precisaria receber aqui hoje, entender, buscar, Senhor, me batiza com fé em nome do Senhor Jesus. Renova isso na minha vida. Ela está muito pequenininha. Você também não precisa ter aquela fé enorme, mas basta ter do tamanho de um grão de mostarda, que ela já vai fazer diferença na vida. Quem deseja isso para a sua vida? Eu desejo isso para a minha vida. É isso que eu quero pedir. Eu não falei que as minhas filhas chegavam para mim e diziam assim, tenta ti, senta aqui. A oração está explicando isso. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele o quê? Existe.
Minha filha fala isso, minhas filhas falavam isso, minha neta fala isso, porque quando elas olham para mim, elas têm a convicção que eu estou ali, para falar assim, tenta aqui, fica pertinho. Que você jamais perca isso. Deus está contigo. Deus está ao teu lado, Ele existe. Ele é o Deus de amor. A gente cantou uma música aqui, há um Deus que se importa comigo. Essa é a fé que nós precisamos. Deus que deu seu Filho na cruz do Calvário. Que eu posso derramar as minhas lágrimas na presença dEle. Que Ele me ouve. Que isso seja restaurado em nome do Senhor Jesus. Caso você não siga esse Jesus, não tenha Cristo no seu coração, que essa seja a manhã em que esse milagre se inaugure em nome do Senhor Jesus. Abre o coração para Ele, receba essa salvação, a presença dEle. Seja renovado em nome de Jesus. As pessoas estão perdendo a sua fé em nossos dias. O material está melhor posicionado na vida das pessoas. As pessoas primeiro querem resolver as coisas com as ações. Lógico que o trabalho é necessário. Ninguém está falando de ficar orando sem trabalhar. Está estabelecido que nós estaríamos trabalhando para resolver muitas coisas. Mas nós, em nosso tempo, colocamos a fé em segundo lugar. Peça hoje, em nome de Deus, Senhor, aumenta a minha fé. Me batiza com esse dom. Aumenta, Senhor, eu quero crer no impossível. Em nome do Senhor Jesus. Mas Ele fala aí também que Ele recompensa aqueles que o buscam. Ele vai responder as suas orações feitas em nome dEle, eu creio. Você fala assim, o meu Senhor vai responder as orações que são da vontade dEle. Fala assim, o meu Deus presta atenção nos meus pedidos. E essa recompensa, a maior de todas, queridos, ainda é a do tenta aqui. É da presença dEle nas nossas vidas. A maior de todas as recompensas é o Espírito Santo que foi derramado em nossos corações. Porque com Ele, a gente vai conseguir realizar tudo. A gente vai conseguir suportar tudo. A gente vai conseguir viver sobre o não que Deus vai dar, porque Ele é Deus, Ele não é empregado. Ele sabe o que é melhor para a gente. E Ele vai dar como um pai um não para a gente também em algumas coisas. Mas com o Espírito Santo, com Jesus, a gente passa por tudo isso. Essa é a maior recompensa de cada um de nós. Com Ele a gente entende isso. E a gente pode olhar porque Ele está conosco e falar assim, papai, ajuda. Ajuda. Fala assim agora nessa manhã, papai, ajuda. Que o Senhor te abençoe rica e abundantemente. Você pode fazer uma oração no seu lugar aí.